Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Chegou dezembro e o seu Diário do Brasil também. Vamos conferir os destaques desta edição de segunda-feira. Campanha Dezembro Laranja é voltada para conscientizar sobre diagnóstico do câncer de pele. Novo diretor da FAAC-Unesp fala sobre expectativas e desafios do mandato. E no esporte, o fim de semana foi de vitórias do esporte bauruense, na quadra e na água. Isso e muito mais você confere logo após o intervalo, aqui no Diário do Brasil. Meio-dia e 2 minutos, começamos o Diário de hoje com a pauta da sessão ordinária da Câmara de Bauru, que acontece logo mais a partir da 1h da tarde. É a penúltima sessão deste legislativo que traz, entre outras discussões, novos projetos de autoria do Poder Executivo para autorizar transposição de recursos, nos casos para manutenção de prédios escolares e compra de medicamentos e insumos para a saúde. Outro projeto em discussão diz respeito a repasses da Prefeitura para organizações da sociedade civil voltadas à preparação de jovens para o mercado de trabalho. Esses e outros assuntos você confere nas nossas próximas edições aqui do Diário. O mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Laranja, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja tem por objetivo conscientizar a população sobre o câncer de pele. Estamos no Instituto Lauro de Souza Lima e vamos conversar com o médico dermatologista para mais informações. Doutor, quais são os principais sinais de alerta do câncer de pele? Então, o câncer de pele se caracteriza por pintas ou manchas que estão apresentando crescimento, mudança de cor, e que sangram a esforços muito simples, como às vezes passar uma toalha ou um lenço de papel, eles costumam sangrar um pouquinho. Essas são as características mais comuns de encontrarmos nos cânceres de pele. E qual que é a frequência ideal para consultar um dermatologista e realizar, então, exames preventivos? Para aqueles que não têm histórico prévio de câncer, ou seja, nunca tiveram um câncer de pele, uma consulta anual é suficiente. Pacientes que já têm histórico familiar significativo ou pessoal de câncer de pele, esses devem acompanhar a cada 6 meses e eventualmente até de 3 em 3 meses, dependendo do risco, mas isso deve ser avaliado em conjunto com o seu dermatologista. A recomendação de tomar sol por causa da vitamina D. E no caso, tem alguma indicação específica para cada indivíduo? Bom, a exposição solar deve ser sempre o mínimo possível. Então recomenda-se que se você for tomar sol, que seja antes das 10 horas da manhã ou após as 4 horas da tarde, porque nesses períodos a quantidade de radiação ultravioleta é menor, mas ela existe. Então, sempre, mesmo nesses horários, é muito importante estar com filtro solar, roupas de proteção adequada para quando estamos praticando atividades físicas, como chapéus, bonés, camisas de proteção ultravioleta. Então, da maior proteção possível, mesmo nesses horários de menor incidência. Já nos horários de alta incidência, o risco é maior, porque a exposição à radiação ultravioleta é maior, além dos riscos de queimaduras imediatas e até desidratação nesse nosso calor de deserto. Em relação ao câncer de pele, ele pode surgir em áreas do corpo que não são expostas ao sol? Pode. As áreas mais frequentes são aquelas expostas ao sol. Então, a cabeça, incluindo o couro cabeludo, e até nas mulheres acontece, nos braços, no pescoço, nas orelhas, mas muitas vezes encontramos câncer de pele nas costas, em áreas cobertas, em áreas nos glúteos, até na virilha, nos pés, nas pernas, que são áreas muito frequentes também. E há novidades nos tratamentos para os cânceres de pele nos estágios mais avançados, doutor?
Sim, nesses anos recentes, muitos medicamentos novos foram introduzidos no tratamento de vários tipos de câncer de pele. Os cânceres de pele se dividem, a grosso modo, nos não melanomas e nos melanomas. E tanto para esses dois tipos de câncer, os não melanomas quanto os melanomas, alguns medicamentos novos foram introduzidos e que aparentemente têm um resultado muito interessante, com uma melhora significativa na sobrevida daqueles pacientes em estágios mais avançados, principalmente com melanoma. Em relação à incidência e o aumento também da taxa do câncer de pele, como que anda no Brasil e aqui no Instituto Lauro de Souza Lima? Nesse período, dezembro laranja, haverá alguma campanha específica para a população? Agora, no próximo dia 7 de dezembro, das 9 às 15 horas, haverá a nossa campanha anual do Dezembro Laranja de diagnóstico do câncer de pele. Então, se você tem alguma pinta, alguma lesão que te preocupa com suspeita de câncer de pele, você pode comparecer e será avaliado. Com relação à incidência do câncer de pele, ele vem aumentando consideravelmente. Atualmente estima-se uma incidência para 2024 ao redor de 240 mil novos casos de câncer de pele no Brasil e ao redor de mais de 1,5 milhão no mundo. Então, o câncer de pele é o câncer mais incidente de todos os tipos de câncer de pele. O que é importante ressaltar é que a enorme maioria deles, quando diagnosticados precocemente, são tratados tratados adequadamente, evoluem com um resultado de vida adequado e poucas cicatrizes no local. Doutor, então reforçando para a população que quer vir, né, tirar dúvidas, até mesmo fazer essa consulta nesse período de campanha, onde fica o Instituto e precisa fazer alguma inscrição ou é só chegar no local? O Instituto Lauro de Souza Lima fica na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quilômetro 333. Não é necessário nenhuma inscrição, você pode comparecer das 9 às 15 horas e será atendido de acordo com a fila de atendimento no local. A Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, FAAC, da Unesp em Bauru, tem um novo diretor. Camila Fernandes conta a história, de Juarez Xavier. Um menino criado na periferia da Zona Norte de São Paulo, que começou a trabalhar antes dos 10 anos para ajudar sua família. Quando jovem, prestou vestibular na Pontífice Universidade Católica, a PUC, se graduando em jornalismo e começando a traçar seu caminho. Foi diretor da União Estadual dos Estudantes, a UE, presidiu o DCE Livre da PUC. Agora, aquela criança negra que trabalhou incansavelmente é o professor doutor Juarez Xavier. Ilei fom mojo ababa, ejibolerei mojo baú. O luar é mau hora o alexê. É mau hora o alexê. É mau hora ela se cambabá, é mau hora ela jibobabá. É mau hora o alexê, axau. Que descreve a sensação de assumir a direção da Faculdade de Artes, Arquitetura, Comunicação e Design, a FAAC, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campus de Bauru, bem no ano em que a FAAC completa 50 anos de existência. Importante, o coroamento de um processo na carreira longa que eu tenho, de chegar na condição de diretor de uma faculdade importante, universidade pública, uma área de pesquisa consolidada, ensino qualificado diversos, extensão bastante enérgica na região, Então, isso é importante. Do ponto de vista pessoal, que é sempre importante, porque são realizações de projetos. Eu acredito na universidade pública, gratuita, democrática, inclusive acolhedora, e a minha presença na gestão tem procurado lutar por essas questões.
tendo sempre como foco a questão do interesse público, a universidade pública, ela precisa estar voltada para a necessidade do interesse público e, acima de tudo, contribuir com a superação da desigualdade. Então, é uma realização pessoal, mas coletiva. Eu acho que faz parte dos esforços de todas as pessoas, dos professores que eu tive, dos orientandos que eu tive na carreira que a gente construiu ao longo desses anos. O professor doutor é uma voz ativa na defesa de várias bandeiras. Ele que desde 2011 leciona no curso de jornalismo e na pós-graduação da faculdade, ajudou a implantar vários projetos de ações afirmativas, como o NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa. Além disso, exercia a vice-direção da faculdade desde 2021. Uma carreira muito respeitada e elogiada na academia. A luta antirracista sempre acompanhou o professor Juarez, mas foi aqui, na Faculdade de Arquitetura, Comunicação e Artes, Design, a FAAC da Unesp, nos corredores, que o professor Juarez enfrentou e venceu muitos obstáculos, muitos desafios em sua vida. Mas agora, diante de um mandato de 4 anos na diretoria da faculdade, ele vai intensificar os diferenciais da FAAC. Nós temos mais estudantes do território de Bauru e da região, que a gente não tinha, né? E não só apenas alunos negros, são alunos brancos, também pobres, que não entravam na universidade em função da barreira que ela tinha anteriormente, como política pública. Então, ampliar isso, ampliar a permanência estudantil, ampliar a ideia que me parece importante, ter uma política de extensão baseada na política nacional, né, de ter um diálogo permanente com a sociedade, contribuir com a sociedade, né, esse é um desafio importante. Um desafio de contribuir com o desenvolvimento regional. A gente está em Bauru e acho que a gente tem um peso específico na cidade de Bauru, então é desenvolver com isso também e avançar para uma coisa que para mim é fundamental, né? O Plano Nacional de Educação aponta que a mais importante missão da educação é avançar no sentido de contribuir com a superação da desigualdade, fazer com que aqueles que hoje estão à margem do bem-estar social, do direito social, possam se incluir nesse processo. O campus de Bauru, que possui, além da FAAC, a Faculdade de Ciências, a FC, e a Faculdade de Engenharia, conhecida como FEB, é um dos maiores da Unesp no estado de São Paulo. Local que estudantes do Brasil todo almejam chegar. Ensino de qualidade e público. Após anos, atualmente passa por reformas, com obras em construção e ampliações em andamento. Se a gente conseguiu, a partir de vários editais nesses últimos anos, criar condições para obras importantes. Aqui nós temos 3 faculdades, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Engenharia, a nossa Faculdade de Arquitetura, Arte, Comunicação e Design, e a gente está fazendo coisas importantes, né? Mudando a infraestrutura, vamos mexer na biblioteca, vamos criar um centro de convivência dos estudantes, estamos construindo um novo departamento na FAAC, estamos expandindo a pós-graduação, que acho que é extremamente importante, aumentamos a moradia estudantil. Então são várias obras que vão no sentido de consolidar esse projeto, de pública, gratuita, democrática, inclusive e acolhedora. Em 2015, professor Juarez foi alvo de ataques racistas em um banheiro desta universidade, em caso de grande repercussão. Mais tarde, em 2019, foi atacado por golpes de canivete por um homem dentro de um supermercado da cidade. O agressor praticou ofensas, chegou a ser preso, mas foi liberado mediante pagamento de fiança. Até hoje responde por processo de injúria racial, mas em liberdade. A posse do primeiro diretor negro da universidade ganhou espaço na mídia e nas redes sociais, como forma de superação, fortalecimento do combate ao racismo e promoção da igualdade. O que diz a Conceição Evaristo, né? Importante não é ser o primeiro. Importante é manter as portas abertas para que outras pessoas possam chegar. Eu espero que, além de negros, mulheres, outros grupos sociais vulneráveis e marginalizados, cheguem à universidade. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta e essa é a nossa obra. Vamos aplaudir agora, efetivamente, Juarez Tadeu de Paula Xavier, diretor da FAAC.
Vamos agora para a previsão do tempo. A aproximação de uma nova frente fria no estado no decorrer do dia de hoje aumenta a nebulosidade e provoca áreas de chuvas e trovoadas, algumas de forte intensidade, com as temperaturas aí em leve declínio. Em Bauru, a chuva chegou na madrugada e a previsão é de instabilidade durante o dia todo. Mas segundo o IAG da USP, o maior volume aconteceu mesmo ali na madrugada. A umidade relativa do ar fica próxima dos 67%, a temperatura mínima pela manhã foi de 23 graus e a máxima prevista para a tarde é de 29. As demais cidades da região mantêm o padrão de temperatura e umidade com chuva ao longo do dia e da noite. Agora, a rápida parada no diário e na volta tem um bloco recheado de esportes. Agora, meio-dia e 17 minutos, não saia daí, o diário volta já. Meio-dia e 21 minutos, vamos começar o nosso segundo bloco, hoje completamente esportivo, porque o fim de semana foi cheio. Começando pelo primeiro jogo da final da Copa Semel, onde o Independência venceu o Oriente de virada por 3-2 no estádio Mirante Ferroviário. Uma grande partida, teve o Oriente saindo na frente, com Kaique pegando o rebote do goleiro, e também foi em rebote que o Oriente ampliou com Rufino na sobra aí do seu próprio chute. Mas o Indepa respondeu, viu? E diminuiu com Bruno de cabeça e antes mesmo do intervalo, nova cabeçada mortal aí do zagueiro Bruno, levando ao empate em 2-2. No segundo tempo, foi Luiz Henrique que mostrou oportunismo para fazer o gol da virada, também de cabeça, né? O Independência conseguindo 3 gols, 3 encabeçadas. Aí mais uma grande vitória, né, do Indepa, que só precisa agora de um empate para se sagrar campeão da Copa Semel pela primeira vez. Já o Oriente precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis ou por mais gols, né, para levantar a taça já no término ali do tempo regulamentar. A partida decisiva acontece no próximo domingo, dia 8, novamente no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara. Já no futebol profissional, a grande notícia no fim de semana foi a oficialização da Sociedade Anônima de Futebol do Noroeste, né? Agora se tornando SAF. Em reunião do Conselho Deliberativo do clube, foi aprovado, né, um modelo que será liderado pelos irmãos Rodrigo e Reinaldo Mandalite. A SAF tem validade de até 30 anos ou até que o Noroeste se torne superavitário, ou seja, quando tiver condições financeiras aí para se manter. De acordo com o Conselho e a diretoria executiva, o Noroeste passará a ter sustentabilidade financeira e conseguirá honrar dívidas do passado, inclusive ações trabalhistas e os IPTUs atrasados. Também está no projeto da SAF a construção de um novo centro de treinamento, além das reformas atuais do estádio Alfredo de Castilho, que estão aí em reta final. Notícia interessante, né, que pode mudar o patamar do Noroeste, mas vale ressaltar, né, que não é um modelo que garanta o sucesso. O sucesso ele virá se a condução da SAF for boa. Né? Neste fim de semana, o Botafogo, por exemplo, que é a SAF, venceu a Copa Libertadores pela primeira vez. Um bom exemplo, diferente do Lyon, da França, que também é SAF, do mesmo dono do Botafogo, e agora se encontra em dificuldades. Né? Vamos ver como vai seguir a SAF noroestina a partir agora oficializada, né, a partir do ano que vem. Agora mais uma do Norusca, agora uma contratação. É o lateral direito Felipe Rodrigues, de 29 anos, revelado pelo Atlético Diadema. Ele passou por Paulista de Jundiaí, Oeste, Sub-23 do Santos, Sport Recife, Guarani, Vila Nova, Grêmio Novo Horizontino e estava 2 temporadas no futebol ucraniano, no Vorskla, onde ele tinha aí seu espaço como alternativa vindo do banco, atuando inclusive como ponta. Mais nomes devem ser anunciados aí pelo Norusca, né, ainda nesta semana, até porque a pré-temporada do Alvirrubro já está na sua 3ª semana. Agora vamos para a quadra, que o SESI Bauru conseguiu uma grande vitória na sexta-feira. Confere aí. Para enfrentar o líder e até então invicto na Superliga Praia Clube, o SESI Bauru precisava jogar em alto nível. Ainda mais com tantas caras conhecidas do torcedor bauruense, como a Denise, a Ju Carrijo, Nia Reed, sem falar das lendárias Macris, Carol Gataz, das estrangeiras Caffrey e Kuznetsova.
Mas apesar dessas ameaças, o SESI esteve no nível necessário para essa partida. Aliás, esteve até acima dele. No primeiro set, o Praia começou forte, abrindo 4 pontos. Mas a lei da ex, dessa vez, favoreceu o time bauruense com a ponteira Casiele, que passou 3 anos em Uberlândia, sendo peça importante na recuperação e na virada, fechando a parcial em 25-20. No segundo set, as equipes tiveram um início parelho, com sucesso em seus ataques. O diferencial veio para o lado bauruense a partir do bom trabalho do bloqueio e da defesa, garantindo bolas contra golpe e grande desempenho de Acosta e Bruna Moraes, que somadas anotaram 15 dos 25 pontos do SESI, para garantir a vitória por 25-19. Em um processo de crescimento e controle dentro do jogo, as donas da casa iniciaram o terceiro set de maneira avassaladora. Abriram 4 pontos de vantagem, travando o ataque do Praia, que só teve maior efetividade com a ponteira Caffrey. Ainda assim, volume insuficiente para acompanhar o SESI, que teve outra grande parcial de Casiele, além de Maiane, mais acionada por Dani Lins, para fechar o jogo em 25-18. Mais uma grande vitória das bauruenses, que ainda seguem na 5ª colocação, mas com jogos a menos que algumas equipes do G4. Nesta terça-feira, novo confronto direto, agora contra o Minas, às 6h30 em Belo Horizonte. Já o time masculino do SESI não vive bom momento. Para tentar se recuperar da sequência de 3 derrotas na Superliga, a equipe recebe o Guarulhos na Arena Paulo Scaff hoje a partir das 6h30 da tarde. Se as derrotas levaram o SESI a cair para o 6º lugar, o time da Grande São Paulo também vem pior, em 10º, com apenas 2 vitórias em 7 partidas. Os detalhes desse jogo você confere na nossa edição de amanhã do Diário. Já no sábado, quem venceu foi o Bauru Basquete, no ginásio Panela de Pressão. Em busca da 8ª vitória no NBB, o Bauru Basquete recebeu a Unifacisa. Mas o começo da partida foi complicado para o Dragão. Com boa presença do pivô Serjão, o time de Campina Grande fez um primeiro período equilibrado com o Bauru. Teve o pivô Andrezão como destaque. Mas na rotação o Dragão se sobressaiu, fechando a parcial em 19-13. Com bons arremessos de Brandão, Pedro Infante e Bright, Bauru abriu 11 pontos de vantagem, o que foi a tônica da partida. Isso porque a Unifacisa encaixava algumas boas jogadas, mas o Dragão retribuía, garantindo um quarto equilibrado, mas ainda favorável ao time bauruense, que foi para o intervalo vencendo por 39-33. Com bolas certeiras do perímetro, boa jogada de Solanas e mais Serjão no garrafão, a Unifacisa virou o placar em 43-42. Os visitantes estavam animados, enquanto os bauruenses mostravam mais tensão no ar. O cenário mudou novamente com um protagonista improvável, o ala pivô Brandão, que conseguiu 2 tocos e ainda fez as bolas do empate em 52 pontos e da virada. Com 56-55 para Bauru no placar, o quarto período começou aberto. Os ataques sofreram uma queda de rendimento até o relógio abaixar dos 3 minutos na contagem regressiva. Em bola de 3, Pedro Infante deixou o Bauru 4 pontos em vantagem. Errando até lance livre, a Unifacisa sentiu a pressão e viu o Dragão levar a melhor na panela, com um triunfo por 70-61. A 8ª vitória deixou o Bauru na 3ª colocação do NBB. E o caminho leva agora o Dragão a Caxias do Sul, onde a equipe enfrenta o time da casa no reencontro com Larry Taylor, já nesta terça-feira, às 8 da noite. E para encerrar nossa viagem pelo esporte, vamos para a piscina, porque o time feminino do polo aquático da BDA foi pela 2ª vez campeão da Liga Nacional. Confere aí. A piscina do Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista, recebeu a etapa final da Liga Nacional de Polo Aquático e foi palco de mais uma glória do time feminino da BDA. A equipe, que teve 5 representantes no último compromisso da seleção brasileira, além do técnico Paulo Rogério, conquistou o bicampeonato nacional, mas o caminho não foi fácil. Na semifinal, a BDA enfrentou o time da casa, do Pinheiros, em um jogo muito equilibrado. O clube da capital esteve à frente na maior parte da disputa, chegando a abrir 7-4 no placar. Mas as bauruenses cresceram no terceiro período, reduzindo a diferença até chegar ao empate em 8-8.
No quarto período, Letícia arriscou de longe e fez o gol da virada. Depois, Letícia Belório ampliou a vantagem. Mas não foi só de gol que viveu a BDA. Isa pegou o pênalti decisivo, atrasando a recuperação do Pinheiros, que chegou ao empate em 10-10. Mas nos últimos movimentos, Ana Júlia conseguiu o tiro de misericórdia, para uma grande vitória da BDA, que garantiu a vaga para a final. Na decisão, o adversário foi o Flamengo. E assim como na semi, a BDA começou atrás. O rubro-negro abriu 4-1 até o começo do segundo período, quando as bauruenses conseguiram uma rápida recuperação, com direito a 2 gols de Karen. Com Ana Batista veio o empate em 4-4. Só que o Flamengo acordou após levar o quarto gol. Em sequência de defesas e ataques eficientes, o time carioca terminou o período vencendo por 9-7. Na volta do intervalo, a BDA retomou seu aproveitamento. O empate veio em 6 minutos e o restante do período foi de muita tensão, seguindo até o quarto final, em 9-9. A virada aconteceu com 2:31 do último período, em cobrança de pênalti de Kemily. O Flamengo respondeu deixando o placar em 10-10, mas no talento de Letícia veio um arremesso que encobriu a goleira rubro-negra. E a touca 5 da BDA estava inspirada. Em mais um tiro de longe, ela acertou a gaveta, deixando 12-10 no marcador. O Flamengo ainda diminuiu, foi para o ataque, mas não adiantou. Por 12-11, a BDA conquistou o segundo título da Liga Nacional de Polo Aquático. Com isso, chegamos ao fim do Diário do Brasil desta segunda-feira. Você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Mais informações com Camila Fernandes na edição da noite. Já eu volto amanhã. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.